Graça e paz, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Eu sou o pastor André Santos, quero te pedir, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para nos ajudar. Estou gravando esse vídeo, primeiro para falar da palavra de Deus. Em segundo lugar, eu quero responder uma pessoa que é inscrito no meu canal e disse que gosta dos meus vídeos, mas que eu mostrasse aonde que está escrito a palavra pastor na Bíblia. Primeiro, meus irmãos, eu quero dizer para você que a Bíblia ela foi inspirada por Deus para obedecer, para instruir em justiça. Nós temos que examinar as Escrituras para obter um conhecimento das Escrituras. Aqui em João, capítulo 5, no versículo 39, diz assim, João Evangelho, capítulo 5 e versículo 39, examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus falando que nós temos que examinar as Escrituras. Nós não podemos ir pela cabeça de outras pessoas só porque eles estão falando bonito, só porque eles estão falando de alguma forma que chama mais atenção. Mas nós temos que não só ouvir a palavra de Deus, mas também examinar as Escrituras. Como eu acabei de ler aqui, examinai as Escrituras, começa a pesquisar, leia, estuda a Bíblia, que você vai achar muitas coisas que você nunca imaginava que estava na Bíblia e está. Ela é a palavra de Deus e eu amo a palavra de Deus. Então eu quero começar aqui com os irmãos. Jeremias, capítulo 3 e versículo 15. O profeta Jeremias foi muito usado por Deus. Você observa que diz assim, capítulo 3, versículo 15 do profeta Jeremias. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Aqui está no plural, pastores. A Bíblia diz que Jesus ele é o supremo pastor. Sim, com certeza. Como Deus, ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ele é acima de tudo e de todos. Então, Jesus, como supremo pastor, ele está acima de todas as pessoas e está acima de todos os pastores. O profeta Jeremias, eu vos darei, Deus falando através do profeta Jeremias, eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Já começando aqui, Jeremias profetizando, Deus falando através de Jeremias, que ele estava colocando pastores segundo o coração dele. Na verdade, não é qualquer pastor, não é qualquer um que tem condições, que tem capacidade, que é honesto, que tem sabedoria para estar à frente de uma igreja, à frente de um rebanho, à frente de um povo. Por isso que Deus falou, eu vos darei pastores segundo o meu coração. E deu, olha só, Efésios, capítulo 4, versículo 11. Vamos lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. O que a Bíblia está dizendo em Efésios, capítulo 4 e versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. E ele mesmo deu
Ele quem? Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores. Tá vendo aí, meu irmão? Pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Jesus mesmo, ele colocou uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Porque cada um tem uma função. Se fosse para ter um só, como, por exemplo, um apóstolo, ele colocaria só o apóstolo, ele fazia todas as funções? Não. Mas ele colocou o pastor para apacentar as ovelhas dele. Ele colocou pastores, meu irmão. Então eu estou mostrando para você que você me pediu aqui na segunda carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Timóteo 3. Melhor dizendo, primeira carta de Timóteo, capítulo 3 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, o marido de uma mulher, vigilante, sóbrios, honestos, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tenha os seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Quer dizer, se alguém não sabe governar a sua própria casa, não vai ter cuidado da casa de Deus. Quem é que tem que ter cuidado com a casa de Deus? Os pastores, os bispos. Tá vendo? Convém também que tenha bom testemunho. Então, para alguém pastorear uma igreja, ele tem que, a sua vida e a sua família tem que estar tudo certinho primeiro. Convém, porque se alguém não governe bem a sua casa, terá cuidado da igreja de Deus. E quem é que Deus colocou para poder tomar conta das igrejas? Os pastores. Sim, os pastores, os bispos. Olhem aqui, Hebreus, capítulo 13. Vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo 13, meus irmãos. Olha o que a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 13 e versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores. Ele não está dizendo pastor, apontando Jesus como supremo pastor. Não. Ele está dizendo, lembrai-vos dos vossos. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai atentamente para a sua maneira de viver. Quer dizer, lembrar dos pastores, do seu pastor que está na igreja. E se você tiver que imitar alguma coisa boa que ele ensina, alguma coisa boa que ele faz, você pode imitar, que não é pecado nenhum. Olha aqui. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus. É o que eu faço. É o que os pastores fazem na igreja. Falar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. A fé dos quais imitai. Atentamente para a sua maneira de viver. Por quê? Pastor, para poder tomar conta de igreja, para pastorear, ele tem que ter fé. Não é fácil ficar na frente de uma igreja tomando conta de pessoas, cada um com a sua maneira de viver, com o seu costume, cada um com o seu gênero, com sua natureza. Não é fácil o pastor lidar com pessoas assim.
Então eu estou mostrando para você que na Bíblia fala assim sobre os pastores, que somos nós. Jesus, lembrando você que Jesus ele é o supremo pastor, acima de todos. Mas nós somos pastores, consagrados por Deus. Ainda em Hebreus, para finalizar, capítulo 13 e versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Você sabia que o pastor, se ele ensinar a palavra errada, ele vai dar conta? Por isso que eu falo para você, se você vai na igreja, ouve a palavra, ouve os louvores, se agrada a Deus da sua pessoa, você fazendo isso. Mas, se o pastor ensina a palavra de forma incorreta, de forma ilegal, sabe o que vai acontecer? Deus vai cobrar dele. Mas eu acabei de mostrar para você aqui, meu irmão, que nós temos muitos outros versículos na Bíblia que falam assim sobre os pastores em que Deus deixou. Como eu mostrei para você, Jeremias capítulo 3 e versículo 15, os outros versículos também que eu mostrei para vocês, na verdade, e tem muitos outros, mas de uma outra oportunidade eu falo sobre esses outros versículos. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos examinar as Escrituras todos os momentos. Amém?